Bom, esse tutorial é para demonstrar como que a gente realiza um docking a partir talvez de uns programas mais antigos de docagem molecular, que é o Autodock Vina. Ele vai ser realizado a partir de comando de linha, parece ser complicado, mas não é tão difícil assim. Quando você olha o site, parece ser difícil de entender e eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza isso. E o interessante de trabalhar com ele é que talvez você tenha uma maior liberdade de construção dos seus docking, além dos tutoriais que ele demonstra de vários tipos de docking para ser realizado. Então a gente vai fazer uma docagem básica e antes disso a gente vai fazer primeiro a instalação. Então a gente instala ele no próprio computador e vamos executá-lo a partir de comando de linha. Bom, para fazer a instalação, né, a gente vai no site do Autodock Vina. Eu vou deixar ali na descrição para vocês. E tem a aba de instalação. Nessa instalação, a gente vai fazer um tipo de instalação um pouco diferente, que é não vamos instalar no Windows, a gente vai usar um aplicativo que reconhece comandos de Linux, que seria o aplicativo do Ubuntu, e no ambiente Conda. Então, para você realizar isso, você vai ter que fazer o download desse aplicativo, que é o Ubuntu. Então, eu já tenho aqui instalado, eu vou abrir ele, é um terminal de comandos de linha, o meu, como já está instalado, ele não vai pedir mais nada, nem atualização, já vai aparecer a linha para eu digitar os comandos, e quando vocês fazerem a instalação, vai precisar criar um comando, um login e uma senha. E tudo bem, tudo simples. E nisso eu vou mostrar para vocês como a gente tem que instalar um ambiente, que vai ser o ambiente Conda. Então eu vou deixar também na descrição o site de instalação, instalar o mini Conda. E para isso é bem simples, você vai no site de instalação, eu vou clicar para Linux, instalação do Linux, e eu vou basicamente só copiar esses comandos de linha e vou no próprio comando aqui do Ubuntu executar. Então eu só copiei, colei, ele vai fazer a instalação. Eu vou seguir no passo a passo que está descrito ali no site do Conda, do mini Conda, que já executou a primeira. Aqui é para outro tipo de versão. E é bem simples, não tem muita dificuldade com isso. Então só copia e cola e o Enter, e aí que ele vai pedir para dar um Enter, para permitir a licença, os termos. Aqui ele vai pedir para criar um ambiente miniconda, eu já tenho esse miniconda 3, então ele não vai entender, mas ele vai criar no seu computador esse ambiente para a execução das bibliotecas. Com isso, a gente só dá o último comando, que é esse daqui, ele executa. E voltando agora lá para o site, a gente pode verificar a instalação, né? Vou mostrar para vocês. Pode você fazer esse comando conda, a versão do conda. Então é só ir basicamente ali e apertar essa versão. E ele já deu agora a versão ali. Eu estou com dois terminais, vou abrir o outro normal, mas vou só colar de novo para mostrar para vocês. Ele já deu a versão do Conda, que é a 25.3.1, então está instalado o Conda. Agora a gente volta lá no Autodock Vina e vamos fazer a instalação do programa. Então tem o passo a passo, eu vou usar essa parte do Linux, mas eu vou utilizar o ambiente Conda. Então, basicamente é a mesma coisa, a gente vai só copiar esses comandos de linha, então ele vai criar uma pasta no Python. Então eu vou permitir que ele crie essa pasta aqui. Essas etapas agora demoram um pouco, mas eu vou mostrar para vocês, não é tão demorado assim, né? A gente só espera. Novamente eu dou um yes. Pronto, já finalizou a primeira etapa. Agora a gente vai para a segunda, que é ativar. A gente vai ativar esse ambiente. Agora ele vai reconhecer o ambiente do Vina. Então agora estou no ambiente, então mudou desse base para Vina. E agora eu vou modificar esse ambiente. Isso acontece porque alguns comandos do próprio Vina têm que ser utilizados nesse ambiente. Você não consegue trabalhar fora dele. Nisso, a gente vai fazer alguma instalação de alguns programas que ele pede para a gente realizar e trabalhar com Autodock Vina. Então, é bem simples de novo, é só copia e cola e apertar uns yes. Mais uma vez já terminou a execução e a gente vai agora instalar o Vina no computador. Então, a partir de todas as etapas já está instalado o programa e a gente já pode começar a utilizar para execução. Então, essa é a última etapa e a gente agora nós podemos ir para a etapa de preparo do ligante da proteína e realização do dock. Bem, eu estava verificando aqui, né, e antes de começar o preparo da proteína e do ligante, a gente precisa fazer uma instalação de alguns softwares. Então, no próprio tutorial ali na esquerda, a gente tem uma aba que está escrito isso, e ele diz mais ou menos como a gente vai realizar essa instalação. Então, é basicamente igual ao que a gente fez anteriormente, porque a gente precisa disso para executar alguns arquivos. Então, de forma simples, né, ele fala para a gente entrar no
ambiente Conda novamente. Eu não lembro se eu já entrei, já. Conda do Vina, então eu vou executar só para mostrar para vocês, mas eu já estou agora no ambiente do Vina. E aí agora vou fazer a instalação dos pacotes que ele está pedindo. Então vai ser primeiro este. Esse jogo da velha aqui ele acaba não sendo executado, então ele só vai instalar o Python. Eu acho que eu já tenho no computador, qualquer coisa ele reinstala por cima e ele vai pedir a permissão para isso. Caso eu não tenha, ele vai instalar no seu computador. Então já foi tudo instalado. E agora eu vou executar este outro comando que tem uma maior quantidade de programas e aguardar a instalação de todos. Provavelmente vai demorar alguns minutos e quando aparecer a próxima a finalização, eu executo a próxima instalação. Bom, a última instalação ali terminou. Agora é só a gente colocar esse daqui. E praticamente todos os softwares necessários estarão instalados. Pronto. Aí eu vou verificar, né, se... Vou instalar esse AutoGrid também. Só para deixar tudo instalado. E aí eu vou verificar se o arquivo está lá ou não. Após toda essa etapa de instalação. Pronto, praticamente instalou tudo. Eu vou dar um clear para limpar essa saída. E o que é importante, alguns arquivos ali que a gente vai usar durante o preparo da proteína do ligante, que são esses daqui. Aí, como já está no ambiente do Vina, eu só vou executar para ver se ele acha. Pronto, ele já está reconhecendo. Ele não vai conseguir executar nada porque eu não dei os comandos, mas agora a gente já sabe que está tudo instalado até os softwares necessários. Bem, agora que a gente já tem tudo instalado, né, o programa e o software ali para execução do Autodoc Vina, vamos para a etapa de preparação do ligante da proteína. O tipo de preparação, né, como realizar isso, tem alguns comandos com os quais a gente vai realizar pelo próprio programa do Autodoc Vina, também como as linhas de comando que a gente pode olhar ali no Basic Docking ou no outro tutorial. Mas a gente vai usar uns servidores para facilitar e para mostrar para vocês como que a gente pode obter as estruturas ou pelo menos os ligantes necessários para a execução do dock. Então, primeiro eu vou falar da proteína. A proteína, o arquivo que a gente tem que utilizar tem que ser no formato .pdb. O formato .pdb é bem clássico, né, para quem estuda, que trabalha com proteínas. A gente pode obtê-las, esses tipos de proteínas nesse formato, no próprio banco de dados, na qual está depositado diversas proteínas que foi elucidada estruturalmente, então o PDB, Protein Data Bank. Lá você pode escolher um tipo de proteína, já que tenha ligante ou não, para até acompanhar se o seu docking foi realizado de forma esperada ali para o ligante, que já foi demonstrado, não, mas resolvido ali dentro da proteína. E isso é uma forma de você obter esse arquivo .pdb. Outra forma que eu acabei obtendo a minha proteína, como ela já não tem a estrutura elucidada por meios experimentais, é por predição realizada por modelos gerados a partir de aprendizado de máquina, como temos um dos mais famosos hoje em dia, que é o AlphaFold 2. No canal que eu coloco esses vídeos, tem como você executar uma modelagem e você pode combinar, então, um tipo de modelagem de uma proteína qual foi elucidada com depois o docking com um ligante esperado, que eu vou fazer nesse caso. Então, a proteína que eu já resolvi, eu mostrei como que acho que ia elucidar ela. É uma proteína que eu trabalhei no meu doutorado, eu vou mostrar qual é a estrutura dela, é um monômero, e a gente tem a hipótese que esse monômero tenha no seu sítio catalítico um metal que seria um deles, né, um magnésio. Então, essa é a proteína que foi modelada com uma alta confiabilidade e ela tem no seu sítio catalítico esse metal. Então, a gente vai fazer realizar um docking para verificar como que se comporta o ligante ali nesse sítio catalítico. O PyMol eu vou tentar disponibilizar também o link a qual eu baixei. E então, agora que a gente tem nessa proteína já, um ponto importante que quando a gente vai realizar o docking é o preparo dessa proteína como do ligante. Um ponto importante, o ponto principal também, um dos pontos principais seria o que modifica ali a estrutura, tanto do ligante quanto da proteína, é o ambiente que ele está, e esse ambiente em condições diferentes de pH. Então a gente tem que preparar essa proteína para que os resíduos ali tenham um estado de protonação esperado para um pH ao qual a gente quer realizar esse acompanhamento de interação entre ligante e proteína. E nisso, para preparar um arquivo com PDB, com a qual tem a estrutura da proteína, a gente vai trabalhar com um programa, um servidor, né, que é também um algoritmo que chama PDB-QR. Esse programa, você é um servidor, né, que é o qual você pode colocar a estrutura tanto do PDB ali do próprio banco de dados, como uma estrutura que você tem no seu computador. Eu vou colocar a minha, a qual eu já fiz a predição.
essa aqui. Vou colocar com o ligante não, né, mas com o metal para vocês verem que provavelmente vai remover esse metal durante esse processo. E aqui a gente seleciona o pH desejado ao qual vai ser preparado esses resíduos, para ser protonado ou não. Então ele usa o próprio Propica, que é um programa. Vou deixar nas condições padrões e vou dar uma execução. Aproximadamente demora uns 4 minutos, enquanto vai preparando essa proteína, eu vou mostrar para vocês como que a gente obtém o ligante. Para a obtenção do ligante, a gente vai usar um outro programa que está no servidor hoje, que é o OpenBabel. Ele é bem famoso também. Ele tem uma capacidade, né, de converter diversos arquivos. Ele tem diversos formatos de arquivos de moléculas e proteínas. Então, ele é muito bom para você usar um arquivo ou converter ele para usar um outro tipo de programa. Nesse caso, a gente tem que trabalhar. Ele fala para a gente trabalhar com uma molécula no ponto SDF. E para isso, você também pode reconstruir a molécula no próprio site, o que é bem legal, né? E eu vou mostrar para vocês, eu vou construir essa molécula que eu espero ser o ligante, eu já tenho mais ou menos de cabeça como é a estrutura dela. E esse arquivo final, ele vai te dar uma estrutura no formato, né, em SDF ou MOL. Na verdade, isso aqui é MOL, mas a gente já pode deixar em SDF ali. E eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então, eu vou desenhar a minha estrutura. Esse é o ligante que eu quero, ele é um pouco complexo, ele também tem estados de protonações, ionização de estados de protonações diferentes, então eu vou até deixar também um pH 7 aqui, que é o esperado, então você já pode deixar também no pH. E aqui a gente põe, no desenho, né, ele vem com uma configuração de ponto mol, então eu só vou achar aqui esse ponto mol, e eu vou converter já para SDF, que é o que é esperado. Então, na hora que eu aperto a conversão, ele vai criar toda a estrutura ali, e a gente tem que colocar num arquivo, que vai ser, vou dar um Ctrl C, né, que vai ser primeiro um arquivo de texto. Então eu vou criar um formato documento texto, pode ser um bloco de notas, eu vou colocar o nome de ligante, já vou colocar SDF, e eu vou abrir ele como bloco de notas para colar o que foi gerado no OpenBabel. Então, só esperar um pouco aqui, colar, vou salvar. E aí, para você confirmar, você pode ir lá no próprio PyMol, né, e carregar esse arquivo. Caso esteja certo, ó, você vai ter a estrutura tridimensional. Aqui está bem reto, né, tá bem chapado essa molécula, mas ela vai ser compreendida ali no programa no Autodoc. Então, a gente tem a proteína e o ligante, eles estão bem distantes, então cada um é um arquivo, né? Esse é o arquivo da proteína, aqui é o arquivo da proteína e aqui é o arquivo do ligante. Bom, a gente está vendo que foi desenhado, só que essa proteína ainda ela não está preparada. E a gente vai ver aqui, ainda está preparando a proteína, então a gente vai esperar um tempo essa preparação e depois vamos ver o arquivo preparado. Bom, foi feito o preparo da proteína, né, adicionando os hidrogênios esperados. O servidor ele gera diversos arquivos, nós vamos ficar só com o arquivo .pqr, então vamos fazer o download dele e alterar algumas estruturas ali, né, para manter ele na confirmação esperada ou na estrutura esperada. Então eu abro ele no PyMol, ele consegue ler arquivo PQR, e também vou abrir o arquivo de referência antes da alteração, né. Então, antes da alteração a gente vê que tinha o metal e depois não. E nisso eu vou fazer uma cópia desse metal nessa mesma posição para a nova estrutura. Então agora a estrutura antiga e a estrutura nova. O problema é que a estrutura nova acabou adicionando o metal no meio da proteína, dividindo duas cadeias, então a gente vai alterar o formato PDB no bloco de notas. Eu vou exportar essa molécula agora, essa nova proteína, né? Então eu vou dar um novo nome para ela, vai ser proteína underline H. Eu já tinha feito isso, então só vou substituir. E com isso, a gente pode ir nessa proteína, abrir o seu bloco de notas, né? E alterar a estrutura. Então, quando eu falo de alterar a estrutura, é identificar, né? A gente já tem aqui o magnésio. Eu só vou apagá-lo. Na verdade, eu copiei, recortei e vou colar no fundo nas últimas linhas. Né? Então, eu salvo isso, fecho o arquivo e agora, se a gente for abrir no PyMol novamente, a gente vai verificar que a cadeia está correta, sendo o magnésio o último. Então, está tudo ok com a proteína. A gente tem a proteína pronta, o ligante pronto, e a gente agora pode ir para a etapa do docking com o AutoDock Vina. Bom, agora que a gente conseguiu ajustar tanto a proteína como o ligante, a gente pode já iniciar o preparo do dock. Então, para isso, né, a gente vai fazer o docking básico, só que a gente tem que
entender como que a gente acessa isso no computador. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer comandos de linha no Ubuntu, então eu vou abrir o aplicativo Ubuntu aqui, que eu tenho, o meu é 24.04, e eu vou acessar tanto essa pasta pelos comandos de linha, como também pelo próprio Windows. Então, no Windows, quando eu abro uma aba de documentos, ele aparece no canto esquerdo aqui deste computador uma, uma aba, né? Pode ser uma aba, mas em Linux, e o Ubuntu 24.04, que seria a minha versão. Se eu clicar aqui, ele vai dar várias pastas. Vocês, a gente tem que fazer, entra na pasta Home, aqui vai estar o nome do seu usuário, né, esse usuário, e aqui agora eu acesso manualmente a pasta a qual está acessando o comando de linha. Você consegue verificar apertando ali S Enter, ele vai tirar todas as pastas e comparar se as pastas estão aqui. Então eu sei que realmente é. Vou apagar essa pasta aqui, que eu vou fazer ela de novo. E com isso, eu vou criar nesse comando, nesse local do Ubuntu uma pasta escrito docking, a qual eu vou colocar os arquivos do docking do Autovina. Então eu vou acessar essa pasta pelo comando de linha. Então para isso você tem que escrever cd docking, dar um enter. Agora ele acessou, ele mostrou para mim que está lá dentro, então a gente vai entrar também pelo Windows. E aqui a gente vai colocar nossos arquivos preparados. Então é o SDS e é proteína com H. Então a gente coloca aqui, ele vai gerar mais um arquivo. E aí, se você apertar ls no comando, ele vai te dar todos os arquivos nessa pasta. Então a gente sabe que está aqui. Agora a gente vai lá no docking. Não, antes, na verdade, antes tem que ativar, né? Esqueci. Então, agora que a gente está na pasta, a gente tem que ativar o Vina. Então tem que apertar conda activate Vina. E esse base tem que mudar para Vina e agora sim, a gente está reconhecendo o ambiente do programa. No docking básico, pelo tutorial, ele te dá um primeiro comando, que é o comando que prepara o receptor, que seria a proteína. Então eu copio aquele comando, colo aqui. Nesse comando a gente vai ter algumas informações, sendo o primeiro o script em Python, por isso esse ponto .y, do como prepara a proteína, traço i, que é onde vai ser inserido o nosso, vai ser reconhecido o arquivo de entrada, que na verdade é a proteína protein H, que é o arquivo que a gente preparou, e o arquivo de saída, que a gente pode dar qualquer nome, então vou dar protein H. A caixa que a gente espera para o dock, que ele vai reconstruir, vai ser de aproximadamente 20 angstroms, tanto no X, Y e Z, então você vai definir qual que é melhor, vamos deixar esse padrão mesmo. E a gente precisa definir o centro da caixa. Esse centro está arbitrário, a gente tem que reconhecer o espaço da proteína ali. E uma forma interessante de fazer isso rápido é entrar num outro programa de docking, que você pode utilizar também, e carregar o nosso arquivo da proteína. Esse arquivo carregado ele vai te dar alguns parâmetros, então X, Y, C, do centro da, da, da caixa de 20 anos, então você consegue acompanhar também como centro dessa caixa. E eu já sei mais ou menos que o meu ligante tem que estar nesse docking aqui, que é aproximadamente, que está próximo ali do metal. Então eu vou ajustar aqui e vou definir esse parâmetro para isso. Basicamente aqui tá bom. E beleza, eu vou pegar essas coordenadas agora e transferir para lá. Então vai ser menos 33, eu vou apagar esses últimos aqui. Vou adicionar menos 33, 1 e menos 21. 1 e menos 21. Então esse é o centro da minha caixa. E vou dar um Enter. Caso esteja ok, ele vai executar o comando. Então ele vai reconhecer a proteína, já me falou quantos átomos tem, e vai gerar alguns arquivos. Ele vai mostrar para você esses arquivos. Então ele gerou um arquivo PDB com a caixa, né? A gente consegue visualizar a caixa, e também o arquivo que vai ser utilizado no dock, que é o PDBQT. Também como esses parâmetros de caixas que já está pronto para ser reconhecido no comando final. Então ele me falou que gerou esses arquivos, a gente pode até visualizar agora no PyMol de novo, né? Então vou abrir o PyMol, verificar se a gente consegue ver a caixa, que está esse .box.pdb. Então você pode visualizar, vamos esperar. Então aqui a gente tem a caixa, a gente pode colocar a proteína também para verificar. Então é aquelas coordenadas que eu mostrei para vocês. E nisso a gente preparou então a caixa já para a nossa proteína, e a gente vai para o próximo comando, que será preparar o ligante. Então, para preparar o ligante, a gente vai usar outro comando, outro script, Python. E a gente vai ter que escrever o nome do ligante, né? Eu coloquei ligante como .sdf. Eu vou colocar o ligante normal de saída e dar um Enter. Então, dando um Enter, ele vai tirar. Então, ele gerou, já escreveu o arquivo em formato esperado para o Autodoc Vina. Então, a gente pode verificar isso dando coisa. Então, tem esse arquivo PDBQT como PDBQT do receptor. Então, os dois já estão preparados. Como também um novo documento, que é esse textbox, que ele vai ser usado. Esses são os parâmetros que ele vai usar no comando final. Então, todos os arquivos, são 1, 2, 3 arquivos necessários. E a gente vai fazer agora
executar o Autodoc Vina normal. Então, a gente já vai no finalzinho aqui. Você pode usar o Autodoc 4, ou o outro Autodoc também, o Vina, o campo de força. Vamos usar esse 4 mesmo, então é só copiar. A gente vai colar aqui. A gente vai colocar o nome de saída. Então, eu vou colocar como protein complex. Na verdade, eu vou colocar só vou deixar só result. Eu não lembro qual que é esse arquivo de saída. E aqui ele vai mostrar, aqui vai ser o ligante, então a gente tem que colocar os arquivos no nome correto. Então aqui o Vina reconhece o ligante, PDBQT, que é o que a gente preparou. Ah, tá. A gente não vai conseguir fazer esse por causa que o... Bom, a gente vai fazer outro. Bem, agora que a gente tem todos os arquivos, né, tudo pronto, a gente vai rodar o último script. O último script a gente vai usar, a gente pode usar esse Autodoc 4, né, mas a gente tem que preparar um arquivo anteriormente, então a gente já vai usar o Vina só nesse caso. Então vai ser o Vina, um campo de força. Então a gente só copia esse último comando, seleciona aqui. Ele basicamente te dá o arquivo, vai ser a execução do Vina. Aqui a gente vai colocar o nome da proteína, então tá protein H receptor. O ligante, que é só o ligante. A gente vai colocar a caixa, que é o nome da nossa caixa, está escrito aqui. Vou copiar esse nome. Então, vou botar um ponto. E aqui vai ser os ligantes de saída, que são os resultados. Eu vou colocar 8 aqui, a quantidade que ele vai achar de... Vai trabalhar ali para realizar o docking. Vou colocar 8 para ser mais rápido, mas 32 é o melhor. E vou colocar result. Eu saí do arquivo de saída. Então agora a gente dá um enter, ele vai começar a trabalhar, então ele já vai estar preparando. Então é bem rápido esse com 8, nesse estilo de campo de força. Mas quando você colocar 32 vai demorar um pouco e é preferível, então é melhor colocar sob essas condições. E a ponto que a gente vai esperar terminar. Pronto, executou. E aí o que a gente tem de resultado? Tem a relação de afinidade ali com a energia, né? Então tem energia negativa, então tem uma afinidade. Esse é o primeiro ligante, tipo a estrutura, a posição desse ligante, né? Então tem os seus valores, suas coordenadas, e aqui são os outros em comparação a ele. Então você tem vários ligantes coordenadas diferentes, você gerou 10, são na verdade 9 estruturas, e a gente vai conseguir visualizar agora, vai conseguir visualizar no próprio PyMol. Então o arquivo que foi gerado é o resultado. Então esse daqui, eu vou o próprio PyMol carregar esse arquivo. Então a gente tem 9 configurações e a gente pode acompanhar essas estruturas aqui quando adicionar a proteína. Então eu vou adicionar a proteína que a gente preparou e com isso a gente pode ver as estruturas geradas. Então você tem as diversas conformações e você tem que identificar quais seriam plausíveis ali na estrutura esperada. Então é isso, basicamente é isso. Então, eu queria deixar agora umas considerações finais, só para deixar claro alguns pontos. Primeiro que o docking, né, realizado por esse tipo de programa, ele aceita diversos campos de força, na verdade 3, ele fala para você que pode ser esse autodock, o autodock Vina que a gente utilizou, que é o que a gente fez agora, e também tem um outro aqui que ele mostra, então você pode brincar com isso, né? Ele explica no tutorial como fazer cada etapa desse usando cada tipo de campo de força. Outro ponto que é importante deixar claro, se você usar esses campos de forças, eles vão aparecer como os resultados muito parecidos entre eles, entre a energia do interação entre o ligante e a proteína. Só que o ponto importante é que você não pode comparar entre os tipos de docking realizado. Então, dock com campo de força Vina e esse autodock não pode ser comparado entre eles, apenas as estruturas geradas no próprio campo de força por uma interação proteína-ligante, como a gente fez. Então você pode, por exemplo, quando olha as estruturas e avalia essas conformações, você pode analisar as energias de interações de cada posicionamento do ligante, e isso você pode discutir. E também, caso você tenha muitas dúvidas ou dúvidas como funciona, né, você pode nas perguntas frequentes ou olhar os trabalhos publicados.
Só deixar um ponto claro também que o posicionamento do doc nesse tipo desse programa, às vezes ele pode não encontrar a estrutura qual a gente reconhece, né, que poderia ser a verdadeira ali. Isso porque ele gera diversas conformações e essas conformações com uma energia, a menor energia, né, gerada de interações, ele vai reconhecer como uma estrutura plausível. Então sempre tem que analisar a conformação da estrutura é esperado para aquele tipo de proteína, se, por exemplo, tem um metal ali, ele vai interferir, quais os resíduos são resíduos ácidos da proteína básicos, como que acontece interações de ligações de hidrogênios ou ligações iônicas, então é sempre importante você questionar isso, descrever isso no seu trabalho. E esse Autodoc, ele tem diversos, esse doc, na verdade, ele tem diversos tutoriais, tem tutoriais que você pode colocar o ligante com o ligante com umas moléculas de água e realizar um docking, que é um docking hidratado, ou você fazer um batch com diversos tipos de ligantes diferentes e deixar fazendo o docking para ver qual estrutura ali você pode ter uma interação, isso é interessante para trabalhar com inibidores. Então, caso vocês queiram que eu faça um exemplo, talvez eu até faça ali mais para frente, mas o que vocês querem realizar ali, eu posso mostrar para vocês um tutorial. E o que você pode também fazer, refinar com uma dinâmica molecular, que eu vou tentar disponibilizar um vídeo de como se realizar isso de forma fácil no computador. Então, se você gostou, deixa um comentário ali falando se você quer mais vídeos e dá um like, que aí eu entendo e eu posso fazer mais vídeos sobre esses tipos de tutoriais para vocês. E basicamente é isso. Obrigado.